Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil! Estamos iniciando mais uma live aqui no YouTube do Que Concursos. Eu sempre inicio os nossos encontros aqui, reforçando com todos vocês, alunos do Que, o nosso compromisso com a excelência. O nosso compromisso em trazer para vocês o que há de melhor em preparação para concursos públicos. Você que quer aí cargos para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, analista dos tribunais, doutores, esta é a sua casa, este é o seu ambiente. Nós temos um corpo docente absolutamente qualificado, nós temos vários recursos tecnológicos que certamente contribuirão e muito para a sua aprovação. Então, não tenham dúvidas, acessem agora a plataforma do Que Concursos, a plataforma que você já conhece, que você já utiliza e que agora está muito melhor, absolutamente completa, com tudo, doutores, tudo que vocês precisam para buscar a sua aprovação, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, também professor da Academia de Polícia e autor de livros jurídicos. Aliás, sempre muito orgulhoso, ostentando as nossas obras aqui no nosso estúdio home office, o que obviamente nos deixa muito orgulhoso, porque todas elas são fruto de muito estudo, muito trabalho, e boa parte delas, doutores, focada também na sua preparação, né? Óbvio que a gente tem todo um compromisso acadêmico, né, com o direito, né, com a academia, com a ciência jurídica, mas é evidente que nós também temos esse foco em concurso público e eu recomendo demais as nossas obras. Eu, inclusive, várias obras, já o Tratado de Legislação está aqui, ó, já foi utilizado como referência em questão de concurso para delegado de polícia, já foi citado por tribunais superiores. O nosso Colaboração Premiada como técnica especial de investigação é uma obra que consta na bibliografia recomendada sobre o tema Colaboração Premiada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então o Supremo tem uma referência bibliográfica sobre o tema, sobre o Instituto da Colaboração Premiada, e o nosso livro está lá. Daí porque, doutores, evidentemente, ficamos muito orgulhosos e isso mostra o nosso compromisso com todos vocês que integram a comunidade jurídica, tá bom? Doutores, hoje nós estamos reunidos aqui para que possamos dar sequência ao nosso estudo da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, estudo esse que nós já desenvolvemos, ou pelo menos iniciamos o estudo no nosso último encontro, na nossa última live, né? Aproveitando, deixe aqui seus comentários, curta a nossa live, compartilhe com os seus amigos. Para quem não puder acessar ao vivo, ainda assim deixe os seus comentários ao final, né? Obviamente, assistam tudo, vejam se gostaram ou não, e aí deixem os seus comentários. Para quem não se inscreveu ainda no YouTube do Que Concurso, eu recomendo demais. Eu tenho também o meu canal aqui no YouTube, Professor Francisco Sanini. Podem se inscrever lá e me sigam também pelo Instagram, @fsanini, tá? E obviamente, como eu sempre digo em todas as nossas aulas, várias disponíveis aqui no YouTube do Que, se sobrou alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, pode me procurar lá pelo meu Instagram, se identifiquem como alunos do Que e eu terei enorme prazer em atendê-los, tá? Doutores, como eu estava falando, no nosso último encontro, aqui no nosso YouTube do Que, nós iniciamos o estudo da Lei Maria da Penha, tá?
Então, se você não viu essa aula, pare por aqui, tá? Pare por aqui, volta lá, a não sei que você esteja ao vivo comigo, né? Eu, obviamente estou falando para quem não está acompanhando em tempo real, né? Você está pegando a sequência, então aperta o pause, para por aqui, volta, procure no YouTube do que a primeira aula nossa sobre a Lei Maria da Penha, assista essa aula e depois vocês voltam para esta segunda parte, tá bom? Doutores, de todo modo, considerando essa audiência rotativa, né? Antes da gente avançar no estudo, eu só queria relembrar um detalhe com vocês, importantíssimo na Lei Maria da Penha, que envolve justamente as condições de incidência, quando que a lei vai ser aplicada, tá? E aí, doutores, como nós já estudamos, eu pontuo 3 condições de incidência. Primeiro, que seja verificada a prática de uma das formas de violência lá do artigo 7º da lei. Violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e violência moral, tá? Lembrando que não necessariamente a prática de uma forma de violência vai dar ensejo à caracterização de uma infração penal, tá? Uma vez verificada esta prática de violência, é importante que a violência seja direcionada ao gênero feminino, tá? Então, a vítima da violência deve ser o gênero feminino. E mais, não basta que a violência seja perpetrada em prejuízo de uma pessoa do gênero feminino, tá? É imprescindível que esse ato de violência, seja qual for a forma de violência, que este ato de violência seja praticado em um contexto de vulnerabilidade, de hipossuficiência doméstica, familiar ou afetiva, tá? Então, esse contexto de vulnerabilidade, ele é expressado e ele é positivado lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que nos apresenta as circunstâncias em que a mulher é considerada vulnerável. E aí nós temos o ambiente doméstico, o contexto familiar ou o contexto afetivo. Nessas hipóteses do artigo 5º, existe uma presunção legal de vulnerabilidade da vítima em relação ao seu agressor, e isso faz com que seja observada, com que tenha incidência a Lei Maria da Penha com todos os seus mecanismos protetivos, né? Esta é a finalidade da lei, é criar mecanismos de proteção, de prevenção e repressão à violência doméstica, familiar e afetiva contra as mulheres, tá bom? E Sanine, quais são esses mecanismos, quais são os rigores trazidos pela lei que podem ser aplicados na hipótese de violência doméstica contra a mulher? Doutores, nós temos aqui no nosso roteirinho alguns desses rigores ou os principais rigores jurídicos a serem observados na tutela da vítima de violência doméstica. Primeiro ponto, primeiro aspecto. E aí, doutores, permitam. E olha, eu sempre digo que eu não consigo acompanhar os comentários, tá? Às vezes pinga alguma coisinha aqui, mas eu tô dizendo, não consigo acompanhar, eu acabo me perdendo no raciocínio, porque eu me concentro nos comentários e esqueço e acabo me perdendo no conteúdo, tá? Então, deixem seus comentários aí, obviamente depois a gente vai tentar responder e, se preferirem, como sempre digo, podem me procurar lá pelo meu Instagram. Então vamos lá, doutores. Primeiro mecanismo de tutela das vítimas de violência doméstica e familiar está no artigo 14. Eu destaco aqui o artigo 14 da Lei Maria da Penha, que cria,
tá? E aí sempre recomendo que vocês anotem, né, para que vocês possam revisar esse conteúdo. O artigo 14, ele cria um juizado especial ou juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então nós temos aqui o juizado de violência doméstica, que é uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Importante frisar, doutores, que trata-se de uma vara especializada que acumula competência civil e criminal. Então essa vara especializada ela vai ter tanto competência de natureza civil, podendo, por exemplo, conceder alimentos provisionais, viabilizar o divórcio da pessoa, da mulher agredida, quanto decretar a prisão cautelar, né, a prisão preventiva, conceder medidas protetivas de urgência, enfim, processar criminalmente, né, julgar criminalmente os autores de crimes contra as mulheres neste contexto de vulnerabilidade doméstica e familiar. Então, de novo, esta vara especializada, ela acumula competências de natureza civil e de natureza criminal, tá? Muito importante essa observação, porque a ideia é a seguinte, né, doutores? Se você tem uma vara especializada, a tendência é que esse efeito especializador faça com que a resposta jurisdicional seja mais eficaz, porque se você é especializado nesta área, você só faz isso e o que você faz repetidamente, você naturalmente se torna melhor. Então, a preocupação do legislador é realmente trazer uma vara especializada que trate exatamente desse tema. E aí a resposta do judiciário, ela é mais adequada, ela é mais breve, inclusive, né, mais rápida, lembrando que a Lei Maria da Penha, ela é fruto de uma condenação do Brasil em âmbito internacional, justamente pela demora do Poder Judiciário em dar uma resposta, né, e viabilizar de fato a condenação do homem que agrediu a senhora Maria da Penha Fernandes, que acabou batizando, dando nome à Lei 11.340 de 2006, tá? Observação importante que eu trago aqui para vocês, doutores, ainda sobre esse tema, é o artigo 14A. Artigo 14A da Lei Maria da Penha, e nós sabemos que muitas bancas de concurso, né, amam texto de lei. Então a gente não pode se esquivar de conhecer a lei. Veja o que diz o artigo 14A. A ofendida, a agressora, perdão, a ofendida não, a vítima, né, aquela que foi agredida, a ofendida, portanto, tem a opção de propor a ação de divórcio. Olha aí, a vara especializada acumulando competências, ela tem essa opção, essa alternativa de propor a ação de divórcio ou de solução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então, ao invés de entrar no juízo civil, ela já pode ingressar no juizado especializado, na vara especializada de violência contra a mulher. Até porque, ao lado desta demanda, ela pode muito bem provocar aí a adoção de outras medidas, né, como as medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º deste dispositivo do artigo 14A, que foi inserido na Lei Maria da Penha pela Lei 13.894 de 2019. A Lei Maria da Penha de 2006, mas desde então ela vem sendo qualificada. Inclusive, neste ano de 2023, nós tivemos mais uma inovação, primeira de outras que eu acredito que virão, tá? Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Eu gosto desse dispositivo, doutores, porque ele pode ser cobrado na sua prova. Porque é muito comum o ensinamento de que a vara especializada, o juizado especializado de violência doméstica,
E muito cuidado desde já, porque o fato de ser juizado faz com que você pense no juizado especializado das infrações de primeira instância, das infrações de menor potencial ofensivo, né? O GCRIM. Então, cuidado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O GCRIM é uma coisa, o juizado de violência doméstica é outro. Tanto que veremos os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha não são de menor potencial ofensivo e a lei afasta expressamente a lei do GCRIM. Então, não, os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha não são de competência do juizado especializado, né, do GCRIM, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, a regra, como eu estava dizendo, é que a vara especializada, o juizado, por isso que eu até prefiro falar vara e não juizado, né? Mas a lei usa o termo juizado de violência doméstica. Então, a regra é que este juizado, essa vara especializada, acumule as competências civil e criminal. Tanto que a gente falou, a própria lei diz, ó, a ofendida pode ingressar com ação de divórcio na vara especializada de violência doméstica. Porém, a lei expressamente exclui um aspecto de natureza civil desta vara especializada de violência doméstica, que é a relação da partilha de bens, tá? Então, ações relacionadas à partilha de bens estão expressamente excluídas da competência desta vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. Tranquilo, pessoal? Vamos avançar. Outro mecanismo de proteção e tutela às vítimas de violência doméstica. Aqui, um aspecto mais criminal, tá? Vejam, artigo 16. Artigo 16. Ele traz regras especiais sobre a renúncia, leia-se, retratação ao direito de representação. Explico. Muita gente aqui não é da área criminal, né? Ou pelo menos não fez direito. Alguns crimes que a lei, por política criminal, entende que são crimes, digamos assim, menos graves, esses crimes que, de um modo geral, estão vinculados aos interesses da vítima, nessas situações, a lei confere à vítima a prerrogativa, a possibilidade de provocar o Estado, de fazer com que o Estado possa deflagrar a persecução penal em relação a determinada pessoa que teria sido a responsável pela prática do crime. Nessas situações surgem os crimes de ação penal pública condicionada. Condicionada ao que, Sanini? A representação da vítima. Então, a representação é tecnicamente chamada de uma condição objetiva de procedibilidade, porque sem ela, o Estado não pode perseguir criminalmente o autor do crime. Não pode investigá-lo, não pode processá-lo. Daí porque é uma condição objetiva de procedibilidade, para que o Estado possa proceder à persecução penal do autor da infração penal, tá? Então, considerando as especificidades de algumas infrações penais, o Estado diz, olha, política criminal, olha, vítima, o Estado só vai tomar providência se você quiser, se você provocar. E como a vítima vai provocar? Por meio da representação. Então, a representação é tecnicamente, repito, uma condição objetiva de procedibilidade, mas de maneira mais objetiva, a gente pode colocar como uma forma de provocação do Estado. É um pedido da vítima para que o Estado possa perseguir criminalmente o autor da infração penal. E de um modo geral, doutores, quando a pessoa representa, né, quando a vítima externa o seu desejo de que o autor do crime seja processado, seja perseguido criminalmente, que se deflagre a persecução penal, após a representação, a vítima pode se retratar, ou seja, ela pode voltar atrás.
Porque a persecução penal ela é disponível, pelo menos até um certo momento. Então, na regra geral, é possível a retratação da representação até o oferecimento da denúncia. A partir do momento em que o Ministério Público formalizar a acusação, ou seja, oferecer a denúncia contra o autor do crime, a vítima não pode mais se retratar. Esta é a regra para os crimes em geral. Qual é a regra para os crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha? De acordo com o artigo 16, a vítima do crime pode, após a representação, se retratar, ou seja, voltar atrás. Mas esta retratação, ela deve ocorrer até o recebimento da denúncia. Olha a diferença. E o examinador adora essa pegadinha. Regra geral, a retratação ao direito de representação pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Na Lei Maria da Penha, esta retratação, essa espécie de desistência, olha, não quero levar adiante, ela pode ocorrer até não o oferecimento, mas até o recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia contra o autor do crime, a vítima não pode mais se retratar. E um detalhe, doutores, a lei ainda exige que esta retratação ao direito de representação ela seja feita em uma audiência perante o juízo competente, audiência esta marcada especialmente para esta finalidade. Sanini, então a vítima não pode se retratar perante o delegado de polícia? Não. Uma vez formalizada a representação, a retratação só pode ocorrer em audiência marcada especialmente para essa finalidade perante o juízo competente, tá? Então, cuidado com isso, muito importante, cai muito em prova. Terceira consequência jurídica, doutores, terceiro rigor legal que serve para proteger e tutelar os interesses das vítimas de violência doméstica. Doutores, a lei, ela veda, lembre-se disso, a lei ela veda, ou seja, ela proíbe que o autor de crime no âmbito da Lei Maria da Penha seja punido com uma sanção meramente financeira. Então, de maneira bem abstrata, bem objetiva, a lei ela proíbe penas de caráter meramente econômico, de caráter única e exclusivamente financeiro. Eu gosto muito de dizer o seguinte: a Lei Maria da Penha acabou com aquele ditado de que é o seguinte: para poder bater na mulher, basta pagar. Pagou, resolve o problema. Não. Guardem essa frase, doutores. Para bater, basta pagar. Não. A Lei Maria da Penha, ela proíbe. Veda no seu artigo 17. E aí você vai dar uma espiadinha no artigo 17. Pena de cesta básica, né, que não é bem uma pena, né, não está lá no Código Penal como pena, mas a lei proíbe expressamente que o autor da agressão seja condenado simplesmente ao pagamento de cestas básicas. Pena de caráter pecuniário, ou seja, aquelas penas de prestação pecuniária, são proibidas expressamente pelo artigo 17. E, por fim, a lei proíbe expressamente que o agressor seja condenado tão somente a pena de multa, tá? Só tomem cuidado, doutores, porque o que a lei veda é a pena de multa isolada. Ou seja, o sujeito é condenado tão somente, única e exclusivamente, a pena de multa. Isso não significa que não é possível a pena de multa. É sim. O que não se admite é a pena de multa de forma isolada.
Se o juiz condenar o agressor a uma pena privativa de liberdade, uma pena de detenção, por exemplo, de, sei lá, 3 anos, cumulada com uma pena de multa, sem problema. O que não se tolera, o que não se admite, é a pena de multa de forma isolada, sem a cumulativa pena privativa da liberdade. Tranquilo? Vamos avançar, vamos avançar. Quarto aspecto jurídico, doutores, vamos lá. Quarto rigor legal para tutelar, proteger as vítimas de violência doméstica. E aí eu chamo a atenção de vocês para o artigo 41, que eu já mencionei, já fiz menção aqui no encontro de hoje. De maneira objetiva, doutores, o artigo 41 afasta a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Criminais. Então, de novo, a Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Criminais, que trata das infrações de menor potencial ofensivo. Sarine, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Aquela que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Até 2 anos, infração de menor potencial ofensivo, a competência é do juizado especial, ou seja, do GCRIM, e a lei do GCRIM, a lei 9.099, ela traz diversos institutos despenalizadores. Institutos que, portanto, ao despenalizar, acabam se transfigurando em benefício ao autor do crime. São exemplos aí de institutos despenalizadores da Lei 9.099. A composição civil dos danos, a transação penal e o sursi processual. São, em outras palavras, benefícios aos autores de infrações de menor potencial ofensivo, entre outros, né, como a própria lavratura do termo circunstanciado, né? Nas hipóteses de flagrante delito de menor potencial ofensivo, não se lavra, pelo menos em regra, auto de prisão em flagrante. Então, o criminoso não será preso em flagrante, porque o flagrante é substituído pela lavratura do termo circunstanciado. E aí, após a lavratura do termo, o autor do crime assume o compromisso de comparecer no juízo no dia marcado e é liberado, não é preso em flagrante. Então, o próprio TC se caracteriza como mais um benefício, né? O termo circunstanciado é mais um benefício da Lei 9.099. Então, ciente de que a Lei 9.099 é uma lei que traz diversos institutos despenalizadores e que, portanto, abrandam o cenário jurídico penal para autores de crimes, o que a Lei Maria da Penha faz? Ela vem no artigo 41 e diz o seguinte, olha, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Então, aqui, a Lei Maria da Penha disse em outras palavras, olha, a Lei 9.099 trata das infrações de menor potencial ofensivo, e por serem de menor potencial ofensivo, essas infrações comportam alguns benefícios, alguns institutos despenalizadores. Ocorre que se o crime for praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, independentemente da pena, pouco importa a pena prevista para o crime, não se aplica a Lei 9.099. Isso porque, para o legislador, o crime praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, o crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena, jamais pode ser considerado de menor potencial ofensivo. Então, muito cuidado, doutores, porque nos termos do artigo 41 da Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. E aí surge uma dúvida.
Porque você tá lendo o dispositivo lá, e tá legal a aula, hein, doutor? Estou me entretendo. Espero que vocês também estejam se entretendo. Se tiverem, se manifestem aí. Você pode estar aí se perguntando, Zanini, o dispositivo legal, ele diz, ó, aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. E aí você está se perguntando, mas e se o agente praticar não um crime, mas uma contravenção penal? A contravenção penal de vias de fato, por exemplo, que é uma contravenção muito comum, né, no ambiente doméstico familiar. O sujeito puxou o cabelo, empurrou a mulher e aí não restou uma lesão corporal. Deu uma bofetada que não deixou marca, não deixou lesão. É uma simples vias de fato, que é uma contravenção. Por se tratar de contravenção, aplica-se a Lei 9.099, o autor da vias de fato pode ser beneficiado com os institutos da Lei 9.099? Doutores, resposta negativa. Façam esse OBS. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, decisão já antiga, o artigo 41 da Lei Maria da Penha alcança também as contravenções penais. A jurisprudência ela faz uma interpretação extensiva, no sentido de que, olha, onde está escrito crime, leia-se infração penal. Então, esse artigo 41, ele abrange todas as infrações penais, crime ou contravenção, tá? Daí porque a contravenção penal praticada no âmbito da Lei Maria da Penha, e o clássico exemplo é a contravenção penal de vias de fato, não se aplica à Lei 9.099, logo não se aplicam os seus institutos despenalizadores, tá bom? Nesse sentido, trago a vocês alguns entendimentos jurisprudenciais do STJ e entendimentos esses sumulados, ou seja, um conjunto de decisões no mesmo sentido. Súmula 536, e doutores, entre nós, hein? Muita banca adora trazer súmula, né? A súmula na sua integridade na assertiva da questão, né? Então, pelo menos traz ali uma súmula como em forma de assertivo para você analisar se ela está certa ou errada. Então, veja. Súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Imagine que essa assertiva venha na sua questão, né? De novo, vamos supor que é uma questão. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Certo ou errado? Doutores, a gente acabou de falar disso. Entre os benefícios, entre os institutos trazidos pela Lei 9.099, nós temos ali a transação penal e a suspensão condicional do processo, que é o sursi processual. Então, se o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099, é evidente que esses benefícios também não se aplicam. Então, está aqui. A alternativa estaria correta, porque ela reproduz exatamente a súmula 536. Vamos imaginar outra assertiva. Essa é boa. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Aqui o tema é um pouco mais complexo, doutores. Por quê? A lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, antes da Lei 9.099, esses crimes de lesão corporal leve e culposa eram de ação penal pública incondicionada. Portanto, não dependia de representação da vítima. Veio a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Criminais, e o que ela fez?
ela transforma a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa em crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, em regra, o crime de lesão corporal leve, que é o que interessa mais para a gente aqui, porque em larga medida as violências praticadas no âmbito doméstico familiar resultam justamente em lesões corporais leves contra a mulher vitimada. Então, como regra, voltando ao raciocínio, como regra, a lesão corporal leve, ela é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, se eu, Sanini, agredi o Ricardinho Baronovski no meio da sala de aula, opa, essa lesão corporal vai se transformar num crime de ação penal pública condicionada. Se o Ricardinho não quiser me processar, ele não vai representar. Se ele não representar, a polícia não pode nem instaurar a investigação. E essa é a regra. Então, como essa lesão leve seria, digamos assim, algo disponível, né? A vítima vai decidir se quer que o autor seja processado ou não. Então, depende da representação. Essa é a regra. Mas, em se tratando de lesão corporal praticada contra a mulher em um contexto de vulnerabilidade doméstica, familiar ou afetiva, aí o cenário é outro. Aí a lesão será de natureza pública incondicionada. Mas por que, Sanini? Decisão do Supremo Tribunal Federal. Voltando, se antes da Lei 9.099 a lesão corporal leve era de ação penal pública incondicionada, e foi a Lei 9.099 que transformou a lesão corporal leve em crime de ação penal pública condicionada à representação, vejam a lógica. Alô, professor Pedro. De novo. Antes da Lei 9.099, a lesão corporal leve era crime de ação penal pública incondicionada. Após a Lei 9.099, ou seja, foi a Lei 9.099 que transformou a lesão corporal leve em crime de ação penal pública condicionada. Se a Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099, opa, esta regra também é afastada. Então, a lesão corporal leve volta a ser crime de ação penal pública incondicionada. Então, a partir do momento em que o Estado toma ciência de que a vítima sofreu uma lesão corporal leve no ambiente doméstico familiar, o Estado pode deflagrar a persecução penal do agressor, independentemente de provocação da vítima, independentemente da manifestação da vítima, independentemente da vontade da vítima. O sujeito, o agressor, pode ser preso ainda que a mulher não queira a sua prisão. Tá? Há quem critique esse entendimento, porque ele acabaria mitigando ali a autonomia da vítima, né, no sentido dela poder decidir se quer ou não ver o agressor perseguido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um entendimento que amplia o âmbito protetivo da lei. Tá? Então, em se tratando de lesão corporal leve, o que vai caracterizar, né, dentro do ambiente doméstico, né, o que vai caracterizar o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então eu volto na súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é
pública incondicionada. Não se esqueçam disso, doutores, porque, em regra, a lesão corporal leve é pública condicionada. No âmbito da Lei Maria da Penha, pelas razões que aqui nós expusemos, a lesão é crime de ação penal pública incondicionada, tá? Súmula 588 do STJ. Súmula 588 do STJ. Vamos ler como se fosse uma questão, doutores. Uma assertiva de uma prova múltipla escolha. A prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Doutores, mais um entendimento do STJ, da nossa jurisprudência. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito em crime ou contravenção praticado no âmbito da Lei Maria da Penha. Tá bom? Muito importante esta observação. Para fechar, olha que perguntinha boa, né, doutores? O princípio da insignificância é um princípio penal que sustenta basicamente o seguinte: se a conduta formalmente tipificada, ou seja, se aquela conduta descrita em um tipo penal, se essa conduta não lesar o bem jurídico tutelado de forma significativa, ela, embora seja formalmente típica, ou seja, embora ela encontre adequação típica em determinada figura penal, ela é materialmente atípica, devido à insignificância da lesão causada ao bem jurídico. Os tipos penais incriminadores, doutores, buscam justamente proteger, tutelar bens jurídicos relevantes. Só se justifica a criminalização de determinada conduta justamente para resguardar esses bens jurídicos relevantes, importantíssimos. A partir do momento em que você pratica aquela conduta tipificada, vale dizer criminalizada, você pode sofrer com a resposta penal. Você vai sofrer com a resposta penal, afinal de contas, nasce para o Estado o seu direito de punir. O problema é que, se você lesa de forma ínfima, de forma pouco relevante, de forma insignificante aquele bem jurídico, convenhamos que essa conduta ela não merece a resposta penal. O direito penal não precisa se preocupar com a irrelevância desta conduta perante o bem jurídico tutelado. Então, de acordo com a doutrina, o princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta e, ao afastar a tipicidade material, afasta o próprio crime. A conduta torna-se atípica. Pois bem, será que o princípio da insignificância se aplica aos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, doutores? E, doutores, por uma questão de lógica, por tudo que a gente estudou em 2 encontros aqui no YouTube, em 2 lives aqui no YouTube, a gente está vendo que a lei ela cria vários mecanismos de proteção. Ela traz vários rigores para autores de violência doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher. Ela afasta a Lei 9.099. Ela cria regras especiais para a retratação ao direito de representação. Ela proíbe que o autor da violência seja condenado apenas a penas de caráter pecuniário, veda, por exemplo,
a pena de multa de forma isolada. Acabamos de ver que, de acordo com a jurisprudência, no âmbito da Lei Maria da Penha, o condenado criminalmente não pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito. Então vejam vários rigores. E aí eu pergunto, cabe a aplicação do princípio da insignificância que afasta o crime, torna atípica a conduta? Cabe a incidência, a observância desse princípio nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha? E, doutores, eu não tenho dúvidas que você chegou sozinho à conclusão de que não se aplica esse princípio aos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha. Está aí, súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções, vejam aquela discussão nossa, né, lá do artigo 41, a jurisprudência ampliando o alcance da norma não só para os crimes, mas também para as contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tá? Eu vou ler de novo, mas agora absorvam como se fosse a assertiva de uma prova. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Certo ou errado? Doutores, certo, né? Tá aí, é a súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Só para lembrar, doutores, só para lembrar um detalhezinho aí, só para a gente fechar a aula que o nosso tempo já está acabando, que a gente falou do crime de lesão corporal leve e eu esqueci de trazer um importante entendimento recentemente firmado pelo STJ quando envolver o crime de lesão. Porque o crime de lesão corporal, ele é uma infração que deixa vestígios. Então, se a infração deixa vestígios, nos termos do Código de Processo Penal, deve ser realizado o exame pericial, no caso, o exame de corpo de delito. Sempre que a infração deixar vestígios, deve ser realizado o exame de corpo de delito. Então, a lesão deixou vestígios, o exame de corpo de delito é que comprova a materialidade do crime. O STJ firmou um entendimento recente no sentido de que no crime de lesão corporal contra a mulher, a materialidade do crime pode ser comprovada por outros meios, sendo dispensado o exame de corpo de delito. Então, dizendo de outro modo, no crime de lesão corporal praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, o exame de corpo de delito ele é dispensado se a materialidade do crime puder ser comprovada por outros meios, como, por exemplo, uma prova testemunhal, fotografias ou até mesmo pelo prontuário médico de atendimento lá do hospital. Tá? Então, decisão recente, quentíssima, nossa aula sempre muito atualizada e que pode ser eventualmente cobrada na sua prova, tá bom? Doutores, com isso fechamos mais um encontro, avançamos e praticamente exaurimos aquilo que tinha de mais relevante da Lei Maria da Penha. Insisto, se sobrou alguma dúvida, vocês podem me procurar pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, tá? E de resto, deixem aqui seus comentários, a sua curtida, porque esse feedback é sempre muito importante para todos nós, tá bom? Por hoje é só, doutores. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.